Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para falarmos de Atos 21. Vamos lá? Vamos descobrir o que esse texto tem para falar para mim e para sua vida? Mas antes da gente entrar aqui em Atos 21, eu quero ler um versículo aqui do Atos 20 que faz referência ao que está acontecendo em Atos 21, que está a partir do versículo 22, que diz assim: Agora eu vou para Jerusalém. Aqui é Paulo falando, né? Obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades que o Espírito Santo tem me avisado, que prisões e sofrimentos estão me esperando. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém. E ele sabia que o que estava esperando ele lá era realmente prisões, era sofrimento. O Espírito Santo já estava testificando isso no coração dele, né? Então, quando ele vai e fala isso, as pessoas começam a ficar em desespero. Porque quando nós amamos alguém, principalmente alguém que está nos instruindo, nos ensinando a respeito do Senhor, nós tememos por aquela vida, nós não queremos que aquela vida sofra. E como ele disse, eu não sei o que vai me acontecer, eu fico conjecturando na minha cabeça que as pessoas já devem ter pensado o quê? Vão pegar e vão matar. Vão matar agora, vão matar Paulo. Eu pensaria isso, né? Então, eu fico imaginando que deve ter tomado conta deles o desespero. E quando nós vemos aqui Paulo no capítulo 21, ele já começa dizendo: nós nos despedimos deles e fomos embora navegando diretamente para a ilha de Cos. E aí ele vai passando por vários lugares, até que lá a partir do versículo 8 diz assim: No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Né? Filipe era um evangelista, era um dos 7 homens escolhidos ali em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas que eram profetisas, né? Elas profetizavam. E aí veio um profeta Ágabo, da região de Judeia, e ele disse assim: Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: Em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Gente, se eu já me coloco no lugar de Paulo, eu já ia estar em pavor, muito provavelmente. Pensando, o que é que vão fazer da minha vida? Vão me matar, vão me levar, eu vou sofrer. Mas o que mais me impacta em todo este capítulo 21 foi o posicionamento de Paulo e a resposta de Paulo. Porque aí todo mundo começa a entrar em desespero e falar: Paulo, pelo amor de Deus, não vai. Você já, tipo assim, Deus já tá te avisando, o Espírito Santo já tá te avisando que quando você chegar lá vai dar ruim, então já não vai, Paulo. E aí Paulo responde assim pra eles: Por que que vocês estão falando dessa maneira? Por que que vocês estão me deixando triste assim? Porque eu não estou pronto somente para ser amarrado, mas eu estou pronto, inclusive, para ser morto, se necessário for. Ele diz: se necessário for, eu estou pronto para morrer por esta causa. E aí, quando eu leio esse tipo de coisa, eu começo a me perguntar: será que eu estou pronta para morrer? Será que eu estou pronta para ir além de ser somente amarrada? Gente, por muito menos nós temos largado a causa do evangelho. Por muito menos. Às vezes nós temos largado a causa do evangelho porque um pastor tem se portado de maneira que nós não demos um amém pro modo como ele nos trata. Às vezes nós temos, sabe, tido atitudes de largar o evangelho, de largar a causa de Cristo, porque alguém está nos falando algo de maneira que nós não gostamos, porque não somos apoiados pelo nosso cônjuge. Será que nós estamos cumprindo o nosso chamado? Paulo estava pronto para não só ser amarrado, mas para ser morto pela causa. E isso me trouxe uma reflexão muito grande ao meu respeito. E eu queria trazer essa reflexão a vocês, sabe? E aí depois que ele diz isso, vai dizer que eles tentaram convencer, mas ninguém conseguiu convencer Paulo, não. E então eles falaram: bom, seja feita a vontade de Deus. E aí Paulo então dali ele vai para Jerusalém, ele vai visitar Tiago, né? E aí os irmãos ali recebem ele com muita alegria. E aí vai dizer assim:
No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e passou o relatório completo de tudo o que é que Deus estava fazendo no meio dos não-judeus. Depois de o ouvirem, todos deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à leis de Moisés. Então ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei e dizendo a eles para não circuncidarem os seus filhos. E estavam ali falando, né, sobre a fofocaiada que já estava chegando a respeito de Paulo e do que Paulo estava fazendo. Eu sei que enquanto eles estavam fazendo tudo isso, Paulo estava falando com eles a respeito, né, da cerimônia que seria feita de purificação. E ele entrou no templo para avisar quando ia terminar os dias da purificação. Eu sei que quando estava acontecendo tudo isso, minha gente, quando estava prestes a acabar os 7 dias da purificação, o que é que acontece? Aquele povo começa a se levantar novamente contra Paulo, para causar, né? Que era o que o povo mais gostava de fazer. E eles começaram então a atiçar a multidão. E a partir do verso 28 diz assim: e começaram a gritar: israelitas, nos ajudem, este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentira contra o povo de Israel, a lei de Moisés e a este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para a área do templo, profanando assim este santo lugar. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo. Ele estava na cidade com Paulo, mas aí eles acharam na cabeça deles que Paulo havia levado eles para dentro do templo, né? E acabava então profanando o santo lugar. E isso era uma inverdade, né? A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante descobre tudo o que está acontecendo, chega nos ouvidos dele, o comandante da tropa romana. E então ele vai lá ver o que é que tá acontecendo. E aí ele começa a tentar descobrir o que é que tá acontecendo. E quando ele chega lá, era tanta gente gritando tanta coisa que ele não conseguiu descobrir o que estava acontecendo. Ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender tamanha algazarra que estava acontecendo lá. Às vezes é o que está acontecendo na nossa vida. Nós somos levados para um lugar de tanta euforia, de tanta algazarra, que nem quem quer nos defender começa a não entender o que é que está acontecendo. Mas olha só o que acontece aqui. Mas a multidão, cada um gritava uma coisa, o outro gritava outra, a desordem era muito grande. O comandante não pôde descobrir o que havia acontecido, então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás gritando: mata, mata. E olha só, quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dê licença para falar uma coisa com o senhor? E o comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? E Paulo respondeu: não, eu sou judeu. Eu sou nascido em Tarso, cidade muito importante da região de Cilícia. Por favor, me deixa falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Ele era um homem que ele sabia com quem falar, como se portar, como se colocar. Eu não vou ler o que ele falou e a pregação que ele começou a fazer, porque isso vai ficar por conta do vídeo de amanhã. Entramos aqui no capítulo 22, que fica para a pastora Adriana. Mas aqui nós podemos entender que o Espírito Santo de Deus nos avisa. Nada do que nós vamos passar pela palavra, nada do que nós vamos passar pelo propósito, nada do que nós vamos vir a passar é sem aviso. O Espírito Santo de Deus, ele nos avisa, ele não nos pega de surpresa, ele cuida de nós, ele leva-nos a viver aquilo de maneira tremenda. Ele nos dá palavra de conhecimento, ele nos dá palavra de sabedoria, ele nos dá fé suficiente para passar por esse tipo de coisa. São dons que nós vemos se manifestando do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. Eu quero dizer para você, se você não está vivendo o seu chamado e o seu propósito por medo do que vai acontecer, você não precisa ter medo. Porque para
todas as coisas que nós vamos passar para viver o propósito pelo qual fomos criados, tem já algo pronto e preparado lá na frente para nós. O próprio Espírito Santo de Deus nos dá todas as armas necessárias para passarmos, vivermos, suportarmos e fazer com que o nome de Cristo cresça através das nossas vidas. Se hoje você se encontra paralisada, não esteja mais paralisada. Continue, siga, esteja pronta para viver todas as coisas que o Senhor tem preparado para ti. Talvez você nem passe perto de passar o que Paulo passou. Mas ainda assim, se tiver que passar, saiba que o Espírito Santo de Deus te capacita para passar todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.